Um pequeno crush pode ser encantador, mas quando se transforma em obsessão, as coisas tendem a acabar mal. Esse é o caso de Charlie Lenta, a única filha bonita do Duque Leena. Ela está apaixonada pelo arquiduque Caxias Aldon, o meio-irmão do imperador Kur. À medida que ela desenvolve sentimentos por ele, ela se torna obcecada e começa a persegui-lo. No entanto, como ele já tem uma parceira, ela tenta matá-la para ficar com ele. É assim que Charlie acaba encontrando seu fim devido a uma reviravolta repentina, ou pelo menos é assim que isso é estabelecido para ela como a vilã desta história. De fato, este é um mundo fictício. Há um ano, ela foi reencarnada como a vilã da história. Felizmente, foi em um momento em que o personagem principal ainda não a conhecia. Por causa disso, ela estava determinada a mudar. Queria evitar um futuro em que acabaria morta. Para isso, escreveu uma carta para o arquiduque e desapareceu em um território distante. Diferente do romance original, ela decidiu viver longe em paz. Até agora, Charlie está aproveitando sua vida no campo. Um dia, recebe uma nota de seu pai ordenando que ela retorne à capital. Esse é o começo de sua jornada de volta após um ano na estrada. Ao chegar em casa, ela decide parar a carruagem ao testemunhar alguns adultos bullying uma criança pequena. Como se recusa a deixar a criança sozinha nas ruas, decide levá-la temporariamente para casa. Ao chegar à mansão, seu pai imediatamente assume que o garotinho é seu filho. Ela rapidamente nega e muda de assunto. Pouco depois, ele informa que a capital está uma bagunça, já que o herdeiro real está vivo. O arquiduque descobriu que o herdeiro real, que todos pensavam ter morrido há 7 anos, ainda está vivo. Depois que essa informação se espalhou, toda a capital ficou louca com os rumores de que o arquiduque está procurando seu sobrinho, incluindo o imperador. Originalmente, a protagonista feminina da história, Ilan, foi quem encontrou o herdeiro real e o levou até o arquiduque. Como o herdeiro real se apega a ela não teve outra escolha a não ser ficar na casa do protagonista masculino. É assim que os dois começaram a se apaixonar lentamente. Atualmente, Charlie não entende por que essa notícia é relevante para seu retorno até que seu pai mencione a carta que ela enviou anteriormente ao arquiduque. Ela então conclui que estão preocupados com ela encontrando problemas enquanto procura por seu sobrinho. Para ser justa, a Charlie Lenta original do romance só pode ser descrita como uma mulher louca. Ela era uma bomba relógio que reagia de forma extrema na maioria das situações. Como resultado, sua reputação atual está severamente manchada, e não há nada que ela possa fazer a respeito. Depois disso, ela decide permanecer em silêncio e escapar. Depois que o herdeiro real for encontrado, provavelmente não levará muito tempo para localizá-lo, pois suas características mais distintas, cabelo preto e olhos azuis são bem conhecidas. Falando de suas características, o jovem garoto que Charlie trouxe anteriormente corresponde à descrição do herdeiro real, especialmente considerando que ele tem cerca de 7 anos. Mais tarde naquele dia, enquanto as criadas dão um banho no garoto, Charlie discute com seu pai o que planejam fazer com ele. É uma coincidência ou não? A propósito, a razão pela qual os dois protagonistas se encontram na história original é que a protagonista feminina encontrou o herdeiro real. Se ela for a responsável por trazê-lo de volta, o fluxo da história será alterado de alguma forma. Em pouco tempo, ele expressa sua sincera gratidão por ela cuidar dele. Ela é a primeira pessoa a lhe mostrar bondade, e é por isso que ele está muito agradecido. Seu apego crescente a ela complica os planos dela para uma vida pacífica, que agora parece impossível. Durante o jantar, o garotinho fica empolgado ao comer comida deliciosa pela primeira vez. Ele está realmente grato à família Lenta por cuidar bem dele. Esse doce menino é o filho legítimo do imperador e de sua esposa, tornando-o sucessor direto ao trono após a morte do imperador. Além disso, ele supostamente morreu junto com a mãe há 7 anos. Agora que ele reapareceu, isso significa que ele é o único com o direito legítimo de reivindicar o trono entre os demais membros da família real. Isso efetivamente significa que ele tem o poder de expulsar o atual imperador de sua posição e reivindicá-la para si. Certamente, os atuais governantes estão cientes desse fato, então não ficarão parados se descobrirem que o herdeiro real está vivo. Charlie pensa em levá-lo a Caix, já que ele provavelmente é o único forte o suficiente para protegê-lo do governante atual. No entanto, se ela fizer isso, a oportunidade de os protagonistas se encontrarem desaparecerá. Em pouco tempo, o Duque Lê se retira, pois está com dor de estômago devido ao estresse. Por causa disso, a criança se culpa, assumindo que o Duque deve estar se sentindo mal por ter que ficar ao lado de uma criança suja e fedida como ele. Crescendo, todos ao seu redor sempre pareciam se sentir mal por causa dele. Ao ouvir isso, Charlie imediatamente o consola. Apenas olhar para ele faz com que ela se sinta bem. A partir de agora, ninguém pode mais dizer coisas cruéis para ele, pois ela menciona seu tio que o protegerá.
Embora o curso da história já tenha mudado por causa do encontro deles, a segurança do garoto vem em primeiro lugar. Ela lhe diz que o levará ao tio no dia seguinte. Além disso, ela garante que seu tio é um cara bom, apesar de parecer bastante assustador. Isso o deixa triste, com medo de que não a veja novamente. Ele não acredita que haja alguém melhor do que ela. Ele é tão suave e puro, meu coração está derretendo. Como Charlie é conhecida como a perseguidora de Kix, ele pode entender mal se ela aparecer com seu sobrinho lá. No entanto, devido ao crescente apego da criança a ela decide tentar vê-lo de vez em quando, sob uma condição. Isso o deixa estressado, já que se passou uma semana desde que a busca pelo herdeiro real foi anunciada, mas ainda não o encontraram. Com medo de que o trono seja tirado dele, o atual imperador pode já ter se livrado da criança. Para Caix, a única coisa que ele se importa é que o sobrinho esteja vivo e seguro. Ele está disposto a dar qualquer coisa para quem trouxer a criança até ele em segurança. No dia seguinte, Charlie organiza uma carruagem simples para transportar discretamente o herdeiro real até Caix. Ela instrui que não mencione seu nome ao arquiduque e que haja como se fossem estranhos. Essa é sua condição, pois se o arquiduque descobrir que ela foi quem o trouxe, ele ficará furioso, e eles nunca mais poderão se ver. Pouco depois, o herdeiro real faz uma promessa de dedinho para ela, jurando honrar seu pedido. Ao chegar ao Palácio Real, o herdeiro hesita em entrar. Ele quer dizer a Charlie que deseja ficar com ela para sempre, mas teme que ela possa achar isso incômodo. No final, ele resolve não incomodá-la mais, percebendo que se o fizer, pode ser que nunca mais se vejam. A partir de agora, Charlie não precisa se preocupar, pois Caix cuidará bem da criança. No entanto, ela está preocupada com o fato de que, ao contrário da história original, ela atrapalhou o primeiro encontro entre os protagonistas. Embora não seja uma grande fã do romance, ela se sente mal por Ellen, que perdeu a chance de ter uma vida melhor. Ela não quer se meter nos assuntos deles, mas acaba decidindo patrocinar artistas pobres e o orfanato. Ao chegar em casa, ao ouvir seu plano, o Duque Lente fica emocionado. Ele prontamente decide falar com o banqueiro e fornece a ela uma mesada temporária para ajudar a prosseguir com seu plano. Ele está disposto a dar a ela tudo o que deseja, mimando-a demais. Isso provavelmente explica por que a Charlie original é muito arrogante e mandona. Vários dias depois, ela recebe uma boa quantia em dinheiro de seu pai em sua conta bancária. Depois disso, ela faz a retirada do dinheiro como planejado. Pouco depois, testemunha Ellen sendo intimidada por um homem que está destruindo suas pinturas. Ellen, a protagonista feminina do romance, vem de uma família humilde. Ela suportou o desprezo dos outros desde que nasceu. Se tudo estiver no caminho certo, ela está destinada ao protagonista masculino, e Sasha, o herdeiro real, é o ponto de virada que mudará toda a sua vida. No entanto, como Charlie estragou isso, ela decide estender a mão e ajudar, caso contrário, ficará arrependida. Logo depois, ela se aproxima de Ellen e elogia suas pinturas. Por outro lado, Caix oferece ler um livro para ajudar Sasha a dormir, mas ele recusa. Em vez disso, decide ficar com ele até que ele adormeça. Ele está disposto a fazer qualquer coisa pelo sobrinho sem se cansar. À medida que o herdeiro real vai adormecendo, ele chama suavemente irmã Charu repetidamente. Eles vão descobrir o segredo de Charlie em breve. Enquanto está em seu escritório, Lebon, o assistente de Caix, o flagra mencionando o nome Charu. Ele então explica que Sasha ficou murmurando esse nome enquanto dormia e até chorou. Ele presume que deve haver uma razão para o herdeiro real não ter dito nada sobre sua benfeitora, pois é uma criança inteligente e perspicaz. Com isso, ele ordena a Lebon que investigue em silêncio e descubra quem resgatou seu sobrinho. Além disso, Caix planeja adiar a cerimônia para anunciar a existência do príncipe Sasha na próxima semana. Enquanto isso, ele quer encontrar a garota chamada Charu o mais rápido possível. Alguns dias depois, Charlie começa a ficar ansiosa com a ideia da cerimônia, mesmo sabendo que não há chance de ser convidada. A cerimônia de anúncio deve ser realizada neste período, mas não houve atualizações até agora. Ela pensa que Eren atrairá a atenção do Grande Duque na cerimônia e tudo voltará aos trilhos. Desta vez, a situação tomará um rumo melhor. Anteriormente, Charlie tentou comprar uma das pinturas de Ellen, mas ela recusou, não querendo que seu trabalho fosse adquirido por pena. No entanto, como a única filha da família Lente, Charlie está acostumada a conseguir o que deseja e não é alguém que oferece ajuda apenas por compaixão. Atualmente, ela olha em admiração para a pintura após comprá-la com sucesso. Agora, a única coisa que importa é o anúncio do herdeiro real. Durante a refeição, Duante expressa a preocupação de que o garotinho possa não ser o verdadeiro herdeiro real. No entanto, isso parece improvável, pois ele possui exatamente as características descritas.
Charlie pensa que Caix provavelmente está apenas protegendo Sasha do governante atual, escondendo. Pouco depois, o mordomo informa que ela foi convidada para o baile na edificação do herdeiro real. Uau, isso é tão inesperado. O Duque Lente fica surpreso com o convite repentino. Na história original, Charlie não deveria ser convidada, já que essa é uma ocasião especial em que o príncipe é apresentado ao público. Muitos aristocratas são convidados para o baile. A diferença de enredo entre a versão original e a estendida a deixa bastante inquieta, mas isso não é da conta dela. No final, ela se recusa a comparecer ao baile. Em vez disso, Charlie planeja visitar o domínio da família, pois seria uma escolha melhor do que ficar parada na cidade imperial. Enquanto isso, seu pai insiste em ajudá-la com Caix, se ela gosta tanto dele, claramente mal interpretando a situação. Na verdade, ela não gosta mais do arquiduque e mal consegue lembrar de seu rosto. Pouco depois, ela diz a seu pai mais uma vez que não irá ao baile. Alguns dias depois, ela acaba indo ao baile porque seu pai insiste, e ela não consegue recusar. Logo após isso, a cerimônia começa, e Caix anuncia formalmente a introdução de Sasha Rosel a Lopin, o herdeiro real. Agora que Charlie tem a confirmação final, ela pode finalmente relaxar. Embora não tenha passado muito tempo desde que percebeu que Sasha estava a ignorando, parece que ele está sendo instruído a manter distância dela, o que a deixa bastante chateada. Por um momento, ela sente o olhar de Caix sobre ela durante o evento. Quando ele se aproxima, ela para de entrar em pânico quando ele agradece por ter comparecido e pede para falar com ela em particular. Por causa disso, uma enxurrada de pensamentos a invade enquanto ela ansiosamente encontra seu olhar. Visões do futuro de repente passam por sua mente. Uma visão do pai de Charlie se sacrificando para salvá-la, morrendo em seus braços, surge em sua mente. Essa cena não ocorreu no romance nem em suas memórias, o que a deixa estranha. Poderia ser um presságio para o futuro? Estou tão curiosa. Se olhar nos olhos de Caix permitiu que ela visse o futuro, então ela quer ver isso novamente. Pouco depois, eles se dirigem para a varanda, onde podem conversar em particular. Sem demora, ele pergunta se ela é quem trouxe Sasha até ele. Admitidamente, Charlie não tem procurado intencionalmente o herdeiro real. Ela estava apenas passando, Charlie o viu por acaso. Mesmo antes de notar os panfletos, graças a ela, Sasha foi resgatado. Agora ele pergunta a ela o que ela deseja, prometendo realizar seu pedido. Em vez de declarar seu verdadeiro desejo, Charlie desvia a conversa, apresentando a Caix um presente que trouxe para Sasha. Seu único pedido é que ele entregue o colar adornado com gemas luminosas ao sobrinho. Originalmente, deveria ser um presente de Ellen para Sasha. O colar que brilha no escuro era a única coisa da qual ele poderia depender, especialmente depois de ser intimidado por algumas crianças por ciúmes. Como os eventos mudaram, Ellen não pôde entregá-lo, então Charlie não tem escolha a não ser assumir seu lugar e dar o presente a ele. Além disso, ela garante a Caix que não tem nada a ver com magia negra e que é completamente seguro. Eventualmente, ele aceita seu presente com gratidão e concorda em cumprir seu pedido. Infelizmente, pode ser difícil para ela encontrar Sasha hoje, então ele decide enviar uma carta de convite oficial mais tarde para que ela possa vê-lo. Esta é uma grande oportunidade para ela, pois está determinada a prever o futuro mais uma vez. Enquanto isso, Sasha se lembra do conselho de Leon, dado há alguns dias, para fingir não conhecer Charlie, porque ela é uma mulher perigosa. Durante a cerimônia, um dos convidados o alerta para ter cuidado com ela e fala mal dela. O convidado menciona que ela gosta de seu tio, mas é interrompido quando Caix chega a tempo de intervir. Pouco depois, ele entrega o presente a Sasha de sua irmã, Charlie. Além disso, ele instrui Leon a informar a Charlie que ela agora pode encontrar o herdeiro real, para a alegria e excitação de Sasha. Ao avistá-la, ele corre e a abraça. Depois que ela o parabeniza por finalmente encontrar sua verdadeira família, ele a pede para não chamá-lo de Vossa Alteza e compartilha seu desejo de permanecer ao lado dela. Coitado, ele está completamente apaixonado por Charlie. Uma semana depois, Charlie vai ao edifício de Caix depois que a carta de convite para ver Sasha foi enviada. Ela não espera que chegue cedo, mas não consegue resistir ao garotinho sempre que o vê. Além disso, se não fosse pela habilidade de prever o futuro, ela estaria no domínio de sua família agora. Ela está determinada a descobrir o que está acontecendo quando se reencontrarem. Sasha leva Charlie com entusiasmo à biblioteca e ao seu quarto. Ele parece desfrutar de sua vida na mansão, onde todos o tratam com bondade. Enquanto ele lhe mostra orgulhosamente seu brinquedo de cavalo de madeira, ela não pode evitar chorar, emocionada com sua inocência e charme. O relacionamento deles é tão puro. Ele corre para abraçá-la e, logo após trocarem afeto, ele a surpreende perguntando se ela gosta de seu tio. Agora que o rumor chegou até o garotinho, ela aproveita a chance para deixar todos saberem que não gosta dele nem um pouco.
Depois, eles caminham juntos até o jardim e avistam Caix lá. Enquanto Charlie olha nos olhos dele, ela prevê um futuro preocupante para o herdeiro real. De qualquer forma, Sasha fala com orgulho sobre Charlie para seu tio, dizendo que ela é a pessoa mais incrível do mundo. Parece que ele a adora muito e até traz o presente dela para ele o tempo todo em gratidão por tudo que ela fez por seu sobrinho. Caix concede a ela 2 desejos. Além disso, Caix a convida para visitar sua propriedade mais uma vez. Ela pretende voltar, planejando usar um dos desejos concedidos pelo arquiduque para organizar um encontro entre Sasha e Ellen. Vários dias depois, Ellen expressa gratidão a Charlie agora que muitas pessoas estão interessadas em seus desenhos. Após elogiar seu talento, ela inicia o tópico sobre casamento. Diferente de seus pais, que se amam, Ellen não tem certeza se poderia ser feliz como eles. Ela simplesmente quer passar o resto da vida pintando. De fato, o mero pensamento de pintar a faz sorrir tão feliz. Além disso, ela se recusa a participar do festival de orações e decide ir à exposição em vez disso. Agora, Charlie se sente desanimada, pois seu plano está arruinado e não quer perturbar a trama original. No dia da festividade sagrada, Charlie acaba indo sozinha. Enquanto procura por Sasha, ela esbarra em Rosetta, uma das personagens que a odeiam. No romance, Rosetta continua a mesma, perguntando curiosamente se Charlie ficou um pouco mais gentil depois de descansar no território por um ano. Para ser justa, a Charlie original a tratou mal muitas vezes, então suas ações são compreensíveis. Embora a história original seja um pouco confusa, ainda há coisas que Charlie não sabe, e assim ela precisa esclarecer o rumor de que gosta de Caix. Quando ela pede um favor a Rosetta, Rosetta de repente se desculpa. Depois, Charlie continua procurando por Sasha. Ao se dirigir à floresta, ela ouve vozes do outro lado, perto do lago. Pouco depois, testemunha alguns meninos mais novos intimidando o herdeiro real e falando mal dela. Ela intervém imediatamente para detê-los. Após confrontá-los, os meninos, apesar de serem os valentões, começam a chorar em um acesso de raiva. Lord Bayer, um dos meninos, empurra Sasha para o lago. Este lugar é conhecido como Ninho do Deus Bestial porque dentro de seu templo repousa uma besta de luz dormindo no fundo do lago. É considerado um lago sagrado, e cair nele não leva a afogamento. Apesar de Sasha ser uma figura imperial que ainda pode respirar, Charlie pula para salvá-lo, esperando evitar que ele sofra com memórias dolorosas sozinho na escuridão. Felizmente, Caix os salva a tempo. Ele a olha com evidente preocupação, esperando que Sasha acorde. Naquela noite, quando ele se lembra repentinamente da presença calorosa de Charlie, Caix acha estranho e divertido que Sasha se preocupe com Charlie e a persiga, mesmo tendo conhecido ela apenas por um máximo de 2 dias. Então, Caix se lembra de que experimentou essa mesma calorosa presença de seu irmão e que é naturalmente difícil esquecer o calor que chega no momento mais crucial. Isso o ajuda a entender completamente o comportamento de Sasha em relação a Charlie. Enquanto Caix espera que Sasha acorde, Leon informa a Caix que Lord Bayer quer se desculpar com Sasha. Ao ouvir isso, Caix instrui Leon a considerar Lord Bayer temporariamente, já que eles se desculpam imediatamente. Caix também instrui Leon a lidar com os outros clãs sem misericórdia. Enquanto isso, Charlie está no outro quarto tentando beber o tônico que o Duque preparou especialmente para ela. Enquanto experimenta a bebida, Caix aparece de repente, perguntando sobre seu bem-estar e sugerindo que ela descanse mais. Charlie responde a Caix que ela está se sentindo melhor e agradece a Caix por tê-la salvado. Ao ouvir isso, Caix lembra a Charlie de que ele deveria agradecer a ela por salvar Charles. Caix informa a Charlie que o clã que empurrou Charles é o favorito da Imperatriz. Ele também diz a ela que Charles pode ameaçar a Imperatriz, já que tem um direito ao trono, o que o torna uma dor de cabeça para ela. Assim, ajudar Charlie significa que Charlie agora está envolvida na situação. Caix sugere a Charlie que pode ser uma ótima ideia deixar todos saberem que ela é a benfeitora da família do Grande Duque, e Charlie concorda com sua sugestão. Ao chegar em casa, o pai de Charlie espera na entrada da mansão para recebê-la e perguntar como ela está. Ao ver o rosto preocupado do pai, Charlie diz que está bem e não se machucou. Após ouvir isso, o pai de Charlie abraça e lembra que não pode parar de se preocupar com ela, pois ela é seu bebê, o que faz com que as empregadas os adorem. Depois da interação com o pai, Charlie abre de repente o quarto errado, pensando que era o dela, apenas para encontrar uma luz pedindo que ela entre e feche a porta. A luz então se apresenta como a besta de luz e pede a Charlie para ajudá-la, já que Charles, seu mestre, tem medo dela. Ela pergunta a Charlie em que corpo exato deve se transformar para que Charles goste dela. Ao ouvir isso, Charlie concorda em ajudar, mas também pede um favor à besta de luz, já que é conhecido que há muitos tesouros no ninho da besta de luz.
No dia seguinte, Charlie recebe um convite da Imperatriz informando que ela está convidada para uma festa de chá, o que não deixa Charlie muito feliz. No palácio da Imperatriz, Charlie está na sala com a Imperatriz, que a agradece seriamente por salvar Sasha. Ao ouvir isso, Charlie sente que a Imperatriz não é realmente sincera com seus agradecimentos, mas disfarça isso agradecendo a Imperatriz também. Quando Charlie percebe que a Imperatriz está bebendo seu chá, ela olha para o seu próprio chá e pensa 2 vezes antes de bebê-lo, já que a Imperatriz Katarina Lenk é conhecida por ser uma farmacêutica que faz venenos extremos. Quando Charlie está prestes a beber seu chá, Katarina pergunta se ela quer ficar noiva de Caix, já que ela é a benfeitora da família do Grande Duque. Ao ouvir a sugestão da Imperatriz, Charlie recusa respeitosamente e diz que não pretende se casar ainda. Em seguida, Katarina instrui Maris a investigar Charlie, já que ela é condescendente e até sabe como recusar uma proposta para seduzir Caix. Katarina também expressa seu desejo de se livrar de Sasha para poder reivindicar completamente o trono. Ao chegar em casa, Charlie é informada pelas empregadas de que Ellen está esperando no escritório. Ao ouvir isso, Charlie caminha até o escritório. Ao entrar na sala, Ellen a parabeniza feliz, mencionando os rumores de que Charlie conseguiu fazer Caix se apaixonar por ela. Charlie se sente estranha com toda a conversa sobre casamento e muda de assunto de repente, perguntando a Ellen sobre o que se trata a reunião delas. Ellen então entrega a Charlie convites para a exposição e diz que haverá muitos trabalhos excelentes, já que algumas obras são de Maris Vichel. Ao ouvir o nome de Maris Vel, Charlie concorda em ir à exposição, já que a Imperatriz pode também estar lá, pois Maris é subordinada de Katarina nas histórias originais. Uma semana depois, a mansão de Charlie está em caos, pois ela está fazendo um grande alvoroço sobre a visita de Sasha e Caix. As empregadas perderam a carta de Sasha, pois ela não tinha o selo oficial da casa do Grande Duque. Charlie é informada de que a carruagem de Caix e Sasha chegou à entrada da mansão. Ao ouvir isso, Charlie se aproxima e recebe calorosamente Sasha e Caix. Sasha olha para Charlie e diz que sente muito a falta dela. Charlie tranquiliza Sasha, dizendo que não está irritada com ele e menciona um pequeno problema com sua carta. Sasha, inocentemente, responde a Charlie que ele copiou o que Libon escreveu e colocou cuidadosamente em um envelope. De repente, percebendo que a carta que recebeu pode estar aberta, Charlie convida Caix e Sasha para dentro para tomar chá. Enquanto tomam um chá no jardim, Sasha aponta para os pássaros de forma fofa enquanto está sentando no colo de Charlie. Charlie pergunta a Sasha se ele gosta de animais e quais animais ele gosta. Sasha responde inocentemente que gosta de dragões. Isso choca Charlie, já que não há como a besta de luz se transformar em um dragão e ser o animal de estimação de Sasha. Notando a reação estranha de Charlie, Sasha explica que gosta de dragões porque eles sempre aparecem nos contos de fadas que Caix lê para ele todas as noites. Caix se junta à conversa, dizendo a Charlie que ela precisa ver Sasha mais frequentemente, pois ele fica mais feliz e animado com sua presença. Charlie concorda, mas informa a Caix que não pode encontrar Sasha por 3 dias, já que participará de uma festa de exposição. Lembrando que Ellen também estará na festa de exposição, ela convida Caix, pensando que será um momento perfeito para Ellen e Caix se encontrarem oficialmente. Quando Caix e Sasha estão prestes a ir embora, Caix informa a Charlie que o acidente no rio foi resolvido e que o Duque Bayer quer se desculpar diretamente com Sasha. Após a carruagem de Caix partir, Charlie pede ao seu mordomo que classifique as cartas. O mordomo diz a Charlie que o nome é Ron, mas ele estava de férias há uma semana. Charlie instrui o mordomo a pegar uma cópia do currículo de Ron. Enquanto lê, ela nota que ele tem muitas dívidas não pagas e pediu férias no dia em que teve a reunião com Katarina. Sabendo disso, Charlie suspeita de uma coincidência e se sente inquieta. No dia da exposição, enquanto olha ao redor, Charlie se lembra dos atos ilegais que Katarina fez para ganhar dinheiro. Seus pensamentos são interrompidos quando Ellen a cumprimenta e a leva feliz para conhecer as obras de arte criadas por Maris, elogiando como as obras são feitas meticulosamente. Depois que Ellen mostra a Charlie sua arte, Charlie pensa em ficar mais tempo para atrair a atenção para ela, mas seus pensamentos são interrompidos quando alguém chama seu nome. Como os copos de vinho estavam prestes a derramar sobre ela após ouvir o aviso, Charlie automaticamente pegou os copos e os devolveu ao criado. Charlie percebe que o criado parece assustado por causa da confusão que causou e nota que seu hábito é o mesmo de Sasha, que tem medo de fazer contato visual. Charlie instrui o criado a segui-la para uma sala, e os espectadores pensam que ela o punirá lá dentro. Charlie entrega ao criado uma nomeação enquanto se pergunta curiosamente por que o garoto não se juntou aos outros mendigos que Kaseka enviou para o orfanato, já que eles são velhos amigos de Sasha. Em seguida, Charlie retorna ao salão e de repente vê o futuro nos olhos de Caix. Uma bomba vai explodir. Isso pode não significar necessariamente uma bomba real.
Os pensamentos de Charlie são interrompidos quando ela vê Ron tentando roubar uma obra de arte. Ela chama Ron e o impede de roubar. Charlie pergunta a Ron por que ele ignorou deliberadamente a carta de Sasha, o que Ron tenta negar. A interrogativa de Charlie é interrompida quando Kaique chega e instrui o guarda a trancar a mansão de Ron e Rei após a confusão. Então, Charlie diz a Kaique que não esperava que ele comparecesse à exposição. Kaique explica que participou para expor a verdade de que a maioria das obras é falsa e que o leilão se trata do fundo negro de Catarina. Kaique, de repente, diz a Charlie que a Imperatriz a sequestrará, e ela deve ganhar tempo para que ele a encontre e salve. Ao ouvir isso, Charlie apenas encara Kaique com uma expressão vazia. Kaique convida Charlie para o jardim. No jardim, Ellen se aproxima apressadamente de Charlie e pergunta como ela está, ao que Charlie responde que está bem. Enquanto conversam, Ellen percebe Kaique e a incentiva a cumprimentá-lo. Vendo-os juntos, Charlie percebe que esta é a cena que ela esperava, onde os personagens principais da história original se encontram. Ela pensa que a probabilidade de Kaique e Ellen se tornarem conhecidos é relativamente alta, mas a chance de estarem romanticamente envolvidos é baixa. Enquanto observa Kaique e Ellen conversando, Charlie ouve Ellen dizendo a Kaique que Charlie falou com ela sobre ele. Ellen então lança um olhar fofo para Charlie e dá um joinha, agindo como sua parceira de amor. Ao ver isso, Charlie olha para Ellen atordoada, pois não era essa cena que ela imaginou para elas. Em seguida, na mansão de Charlie, Ron está ajoelhado na sala de punição. Ao ver Charlie, ele pede seu perdão e para ser libertado. Charlie pede a Ron uma explicação de por que ele arruinou a exposição. Ron diz que fez isso porque quer ganhar uma posição no cassino e sentar-se para sempre como o Duke Link. Ao ouvir o nome do Duke Lin, Charlie percebe que, devido à alta probabilidade dos jogos, muitas pessoas são atraídas para o cassino, pois também é difícil para os nobres participarem. Charlie também percebe que o Duke Link atua como um promotor de cassino para os proprietários e se lembra de que na história original, Catarina faz uma enorme contribuição ao cassino. Os planos de Charlie agora giram em torno dessa revelação. Todas essas informações são mantidas em segredo para não ficar do lado errado da Imperatriz. Ao ver o rosto assustado de Ron, Charlie o solta e faz com que ele prometa não compartilhar seu nome com seu chefe, que instigou tudo na exposição. Ao ouvir isso, Ron concorda rapidamente com o pedido de Charlie. Durante a noite, enquanto Charlie dorme, ela de repente sonha com sua infância e como tudo era culpado a ela. Ela acorda do pesadelo e se sente fisicamente exausta, então chama sua criada para lhe dar remédio. A criada fica feliz e não consegue acreditar que Charlie está pedindo, pois era difícil fazê-la tomar remédio no passado. Depois de bebê-lo, Charlie é elogiada por ser uma adulta, já que não tomou nenhum remédio mesmo quando estava doente, preocupando seu pai. Enquanto isso, no palácio da Imperatriz, Catarina ordena a Maris que cuide do criado que ela pagou para roubar a obra de arte e percebe que precisa de uma abordagem diferente para fazer Charlie seguir suas ordens. A Imperatriz já está irritando Charlie. Enquanto Charlie se prepara, percebe que os incidentes passados aconteceram porque querem que ela se renda, e que Catarina planeja arruiná-la e fazer com que ela siga voluntariamente todas as suas ordens. Charlie também se lembra de que a Charlie original é uma das subordinadas de Catarina, o que fortalece sua determinação de não deixar a Imperatriz controlá-la. Olhando pela janela, Charlie nota que a segurança e os criados estão mais rigorosos, e até Catarina não pode tocar no Grande RY do Sul, pois isso poderia afetar a virtude do imperador. O Duque Rei é nomeado como governante do Sul através da Guilda dos Comerciantes, ganhando controle sobre as finanças do Império. Charlie pensa que Catarina encontrará uma maneira de diminuir a reputação da Guilda dos Comerciantes, então elas devem ser cautelosas. O comandante da equipe da guarda da capital entrevista Charlie sobre a explosão da exposição. Durante a entrevista, Charlie percebe que o guarda está fazendo um relatório para a Imperatriz, então ela não coopera muito e responde às perguntas de forma mínima. Após a entrevista, um guarda entrega a Charlie doces do Duque. Enquanto ela o saboreia, vê Alex tentando falar com seu tio, mas seu tio insulta Alex. Charlie se aproxima e diz a ele que ele está barulhento e que quer falar com Alex. Quando o tio de Alex vê Charlie, ele rapidamente se desculpa. Charlie se lembra de que Alex agora está sob a tutela de seu tio desde que seus pais morreram, e que seu tio é um homem ambicioso que roubou o selo da família de Alex e se nomeou tutor dela. Depois que ele sai, Charlie pergunta a Alex se ela quer que ela proteste, oferecendo-se para ser sua testemunha. Alex fica chocada que Charlie queira ajudá-la e descobre que sua nomeação com Alex foi cancelada por causa da objeção de seu tio. Em seguida, enquanto Charlie toma seu chá, seu mordomo pergunta por que os guardas da capital pagaram uma visita. Charlie responde calmamente que eles estão apenas perguntando sobre a explosão da exposição. O mordomo então informa a Charlie que alguém morreu.
Enquanto isso, no castelo, Leon está relatando a Caix sobre o progresso da investigação relacionada à Imperatriz. Leon entrega a Caix a carta que passou por muitas pessoas e lhe diz que é difícil investigar as pistas. Lebon pergunta curioso a Caix se a Imperatriz Fada ainda está viva. Caix se lembra de que há uma coisa a mais que precisa confirmar para garantir que a Imperatriz Fada esteja morta. Cerca de um mês atrás, ele recebeu uma carta de um remetente afirmando que Sasha ainda está viva, o que o faz duvidar que a Imperatriz Fada esteja realmente morta. Caix também recorda que seu irmão estava prestes a descobrir quem era a mãe biológica de Sasha, mas seu irmão faleceu de uma doença desconhecida. No dia seguinte, Sasha está no jardim, correndo feliz em direção a Charlie. Quando ela chega perto de Charlie, ele pergunta preocupado como ela está após o que aconteceu na exposição. Oh, essa criança fofa e pura! Charlie diz a Sasha que está bem e se alimentando bem, agradecendo por ela estar preocupada. Charlie convida Sasha para passear pelo jardim. Caix se junta à conversa, perguntando se pode acompanhá-las, ao que Charlie concorda de forma tímida. Enquanto passeiam pelo jardim, Sasha nota muitas flores bonitas e pergunta curiosamente a Charlie o nome das flores roxas. Charlie diz que são lantus, e Caix acrescenta que é sua flor favorita. Charlie então percebe que as flores de lantus foram plantadas pela antiga Charlie, que era obcecada por Caix. A situação fica mais estranha quando Caix provoca Charlie sobre quanto tempo faz desde a última vez que ele passeou pelo jardim dela. Isso mesmo, a antiga Charlie era tão louca por Caix. Enquanto Caix e Charlie conversam, Sasha agarra Lebon e informa que deseja cumprimentar o Duque Ron, não querendo ficar sozinha. Caix diz a Charlie que ela deve estar surpresa com a morte repentina de Ron. Enquanto conversam, Charlie consegue ver o futuro novamente. Após Caix e Sasha saírem, Charlie começa a escrever sobre o incidente quando vê o futuro. Enquanto escreve, ela percebe que nunca viu o futuro de nenhum outro personagem nas histórias originais. Ela se lembra de Leia Ratas, um candidato ao cargo de noivo de Caix. Isso promete ficar interessante. Enquanto isso, Catarina chega em casa. Ao chegar, pergunta ao mordomo como está seu pai. O mordomo informa que o médico não encontrou a causa de sua doença. Fitando seu pai, Catarina se sente estranha, como uma peça de quebra-cabeça presa no lugar errado, mesmo em sua própria casa. Ela se lembra de como seu pai considera todos com a linhagem da família Duque Link como Link, inclusive ela. Embora os nobres não aceitem filhos ilegítimos, o Duque Link mata todos que conhecem a existência de Catarina para evitar uma mancha em sua reputação. Embora a duquesa tenha sido morta e não consiga evitar a tragédia, seu pai é intenso. Essas pessoas nobres realmente exageram às vezes. Catarina diz ao fraco Duque Link, de forma fria e sarcástica, que ela irá se vingar por ele ter falado sobre sua infância, e que talvez um dia. Catarina colocará o veneno que fez para ele na boca do Duque Lin, enquanto despeja nos lábios do Duque um remédio que Catarina informa ter sido prescrito pelo Palácio Real no dia seguinte. Charlie está ocupada checando as caixas e pensando sobre quando se encontrará com Lebete. Ao olhar a lista, uma criança a chama animadamente, perguntando se ela se lembra dela. Enquanto Angel tenta conversar com Charlie, alguém a agarra com raiva e grita que ela não deve se atrever a ficar na frente dos nobres. Irritada com a forma como Cara está tratando Angel, Charlie o interrompe e diz, com firmeza, que durante o tempo em que o Duque Hot foi primeiro-ministro, ele especificou a lei do trabalho infantil, portanto, ele desobedeceu à lei. O cara sai correndo, assustado com a aparência de Charlie. Após o incidente, Charlie pergunta a Angel por que ela está trabalhando, já que o orfanato oferece refeições gratuitas, mas então percebe que Angel está economizando para encontrar seu irmão, Sasha. Charlie oferece um emprego a Angel, que aceita feliz. Nossa MC realmente tem uma alma bondosa. Angel começa a contar a Charlie sobre a programação de LED, que também a adverte. Uma carruagem corre em direção a elas, mas para quando Charlie se depara com as narinas do cavalo. Uma senhora elegante desce preocupada e pergunta como Charlie está. Meu Deus, aquela mulher é deslumbrante, até nossa MC fica impressionada com seu brilho. Charlie sabe que essa é sua oportunidade, então rapidamente mostra à mulher que tem um arranhão no braço. Lady convida Charlie para sua mansão para tratar do arranhão. Charlie sorri, pensando que pode ver o futuro novamente, pois sabe que o Império de Lady é composto por 3 famílias duquesas, a família de Charlie, a família Réia da Imperatriz, a família Link, por último, a família Bayer, que se envolveu com Charles. Apenas a família Réia tem uma filha que deve ser reconhecida como uma dama graciosa, mas com a maldade que tinha na história a dama do lírio dourado, Leia Ratas é a única reconhecida pela elite, tentando se humilhar. Em uma tarde tranquila, os pensamentos de Charlie são expressos em voz alta enquanto ela está deitada na cama.
Ela certamente se moveu de acordo com a história original, mas não viu nada como uma visão do futuro. Era nada perto de suas expectativas. Tudo se resume ao fato de que somente através do grão-duque Caix ela pode ver o futuro. Deveria ela agir para se aproximar dele? Seus pensamentos se aprofundam quando uma voz a chama, o Deus Bestial, que está na forma de um lagarto, se instala em sua cama. Desanimado, ele pensa em seu mestre Charles. Por mais desalentador que seja, o lagarto acha que seu mestre o odeia. Bem, ódio é uma palavra forte, ele provavelmente ficou apenas surpreso com sua aparência. Ao contrário do encontro nada acolhedor dos dois, o menino tratou a duquesa de forma muito mais calorosa, demonstrando carinho por ela. Isso dá ao Deus Bestial uma ideia, ela deveria adorá-lo. A correlação é incerta. Na área de jantar, Charisse e seu pai estão compartilhando uma refeição supostamente pacífica. Mas seu pai está evidentemente incomodado ao ver sua filha comer como se não houvesse um lagarto de um pé pendurado em seu pescoço. Parece que ela realmente está adorando o Deus Bestial. Secretamente, apesar da cena bizarra, eles parecem adoráveis juntos. No entanto, há outra questão que o preocupa, os itens falsificados vindos da guilda de comerciantes. Com esse grande problema, ele pede seu apoio emocional, mas ela tem objetivos maiores em mente. Agora é hora de usar suas mãos e inteligência nos negócios deles. É uma ajuda genuína vinda dela como filha? Não, ela só precisa de uma fachada, afinal, ser uma dama limitaria em encontrar alguém. Alguns dias depois, ela vai até o fabricante dos itens falsificados. Felizmente, ela se lembra do lugar da história original, a apenas 3 milhas da capital. Ao entrar, o homem a reconhece imediatamente e pensa mal dela por não saber que ele fez itens falsificados para a guilda de comerciantes. Que oportunidade para ele! Sem saber, ele morde a isca e eles fecham o negócio. Agora, qual poderia ser a reação da imperatriz? Enquanto isso, na mansão do grão-duque, Charles está jogando Django com o duque, perdendo 3 vezes seguidas. No entanto, ele é imensamente grato ao tio, enquanto continuam a estreitar seus laços. O duque nota algo, a criança esqueceu da fada imperatriz que cuidou dele. Poderia ser que suas memórias foram tiradas dele? Como qualquer pai, o único desejo do imperador era a segurança de seu filho e, em seu leito de morte, pediu a seu irmão Caix para cuidar de Charles. Mas essa promessa não é uma tarefa fácil, especialmente quando seu meio-irmão ambicioso, Antônio, assumiu o trono só porque a mãe de Caix era de uma família humilde e o verdadeiro herdeiro ainda era uma criança. Além disso, parecia que tudo tinha terminado quando o palácio foi consumido pelo fogo, e nenhum corpo do bebê ou de sua mãe foi encontrado. No entanto, a esperança ainda não murchou para Caix, ele esperou para ser o grão-duque de Orda. Sua posição era tudo o que precisava para pedir formalmente ajuda ao imperador, usando um item mágico imperial para discernir o verdadeiro herdeiro. 7 anos depois, como um milagre, Charles voltou. Tudo o que ele espera é que a criança viva normalmente, como qualquer criança da sua idade, então nunca falaram sobre o que aconteceu, tentando manter as más memórias longe. No entanto, parece que não há memórias nenhuma. Ele precisa descobrir a verdade. O Duque volta à realidade quando a criança chama sua atenção. Ele não quer mais jogar, ao contrário, quer escrever uma carta para Charlie. Oh, que criança doce ele é! Satisfeito com seu trabalho, Charles deixa seu tio revisar sua carta, mas acaba ficando emocionado quando o homem o provoca por uma palavra fofa escrita incorretamente, morango. É ruim se ele sente alegria na angústia de seu sobrinho? Bem, isso apenas significa que a criança finalmente está aberta a mostrar emoções. Enquanto isso, Charles certamente está levando seu tempo elaborando um plano para enganar a imperatriz, garantindo que tudo esteja correndo bem para iniciar seu plano, apresenta seu novo item ao pai. O artesão está definitivamente ansioso para enganá-la, pois envia um item verdadeiro como primeira amostra. O broche brilha em beleza, e seu pai o adora, mas esse não é seu objetivo, ela apenas espera que alguém a contate. Após 3 dias, o plano está em andamento. A pessoa que ela esperava a convida para um chá. À sua frente está o imperador, que não está sendo sutil sobre sua agenda em relação aos negócios do duque. Que comece a trapaça. As damas, com suas máscaras elegantes e adequadas, continuam sua conversa, especialmente sobre negócios. Ambas têm suas próprias agendas ocultas, tentando atrair uma à outra por meio de gentilezas e ingenuidade. Charlie se certifica de pedir ajuda, ela precisa de mão de obra para um novo produto. Embora a imperatriz saiba que amostras do fabricante de itens falsificados já foram enviadas, ela ignora esse fato. Afinal, com que frequência um inimigo pede ajuda? Ao sair da casa da imperatriz, ela solicita um acompanhante até sua carruagem, já que não tem uma chave consigo.
O que é suspeito é que ela especificamente pede um servo, Noah, o inferior da imperatriz. Ela sabe quem é esse homem? A imperatriz espera que seja apenas uma coincidência. Mas, claro, Charlie, da família Rhea, faz cada movimento contar. Ela sabe quem um homem é e o potencial que ele tem. Ser um servo de uma imperatriz manipuladora deve ser difícil, então, ao se aproximar da carruagem, ela lhe oferece um cargo para servir a família Rhea. Mas, como um homem com dignidade, sua lealdade está com seu atual mestre. No dia seguinte, ela espera a chegada de Charles quando sua mente a puxa para o pensamento. A imperatriz astuta precisa de alguém próximo da criança para manipulá-la, e ela está de olho nela. Isso representa um perigo para a criança, e ela não quer que isso aconteça. Ao chegar seu visitante adorável, eles ficam no jardim enquanto ela o observa escrever, admirando seu vocabulário. Por mais que goste dessa cena, o Duque chega para buscá-lo. Para ver a criança sorrir mais uma vez, ela lhe dá um anel de flores. É hora de se despedir, mas a duquesa parece estar em tristeza. Por que eles têm que dizer adeus por agora? Eles se verão novamente, certo? Mas dias após a última visita da criança, Charlie está pela janela, mergulhada na melancolia. Todos notam seu comportamento e se preocupam genuinamente com ela. Poderia ser o desaparecimento do lagarto, ou o quê? Ela sabe que se afundar em suas emoções não a levará a lugar nenhum, então deve ser forte e cuidadosa, especialmente já que suas reuniões com o Grão-Duque serão diminuídas. Ela precisa desviar seu foco para encontrar o homem que mira em seu pai na guilda de comerciantes. Ela está ocupada com seus deveres quando Evan se aproxima, entregando uma carta da imperatriz. É a lista de artesãos recomendados por Sua Majestade, e a lista está cheia de artesãos enganadores, todos seus inferiores. Que movimento inesperado da imperatriz! Imediatamente, ela manda o portador da carta encomendar 30 amostras do broche. Pode ser muito, mas tudo isso está incluído em seu plano. Por outro lado, Noah está de joelhos diante de seu mestre, relatando tudo o que sabe sobre o recente pedido de Charlie. É esperado que em breve a duquesa de Rhea experimente uma amarga queda. Afinal, é esperado que o homem elimine todas as provas existentes. Mas essa visão logo desaparece quando Charlie está sentada bem à sua frente, relatando a traição que ocorreu, até pedindo permissão para usar o artesão como exemplo para conscientizar a todos. Agora, como ela pode negar tal pedido? Tudo está acontecendo conforme o planejado, exatamente como a duquesa esperava. O artesão é pego em flagrante e agora está de joelhos defendendo seu ato vergonhoso. Ele não consegue acreditar que foi pego imediatamente, com suas habilidades impressionantes e sem saída, ele se entrega, admitindo seu crime. Agora ele terá que enfrentar as consequências. Do outro lado, Noah corre para relatar os contratempos à imperatriz, tentando resolvê-los. Ela o ordena se infiltrar na mansão Rhea, mas isso será impossível, considerando que não há pista sobre o mapa interno do lugar. Parece que Noah não é mais útil. A imperatriz envia uma carta à duquesa, pedindo que se encontre com ela no dia seguinte. Reconhecendo seu trabalho duro, ela se oferece para estender a mão na questão. Mas o que a surpreende é o pedido de Charlie por um julgamento, o que seria um obstáculo para seu plano. A duquesa é inflexível ao afirmar que não pode ser influenciada por palavras da imperatriz. Portanto, ela conclui a reunião oferecendo seu suposto apoio à duquesa. Mas antes de deixar a mesa, menciona o Grão-Duque de Alardin, que está se reunindo com o imperador. Segundo a história, ele estará no Jardim das Rosas Azuis após a reunião. Não seria ruim encontrá-lo lá para pedir um favor, certo? Enquanto saboreia a brisa da noite no jardim, o Grão-Duque chega. É um encontro inesperado para ele, mas para ela, não. Claro, ele não precisa saber disso. Eles fazem uma caminhada e têm uma conversa breve. Ela compartilha por que está na cidade imperial e o incidente dos falsificados. O Duque analisa a situação e parece que a imperatriz quer algo dela, mas ela sabe que precisa estar sozinha para satisfazê-la. Tudo será resolvido se ela não tiver ninguém, portanto, o Duque deve ser severo com ela. Agora está claro para ele porque ela se afastou até mesmo de Charles, e o Grão-Duque não aprova isso. Para o Duque, é melhor seguir o esquema da imperatriz, eles devem ficar noivos. Seu plano é absurdo, por que ele estaria preso a ela? Isso não o beneficiará, e por que beneficiar ela? Então, quando ele provavelmente supõe que ela o odeia, deixa claro que de forma alguma sente ódio por ela e mantém sua palavra. Se ela concordar, podem ficar noivos. Essa decisão não é tomada às pressas, pois ele também lhe dá tempo para pensar. Qual poderia ser a resposta da duquesa? Sozinha na biblioteca, Charlie está mais uma vez em profunda reflexão enquanto tenta estudar. Bem, ela quase entendeu mal o Duque, e não, ela não ficará noiva dele.
Portanto, ela deve estudar para evitar mais situações semelhantes. O que ela está estudando? Relacionamentos humanos. Por quê? Bem, ela não tem ninguém em quem confiar, nenhum bom amigo, ninguém com quem interagir. Pobre dela. Seu pai entra no quarto, olhando-a com carinho, pensando que sua filha é uma verdadeira workaholic. Mas ao ler o livro que ela está estudando, o choque é um eufemismo. O que significa ser o único amigo de alguém? Não é nada íntimo e obsessivo, certo? Bem, sua única esperança é que a filha faça amizade com Tis, mas não, ela quer se aproximar do Grão-Duque. Essa revelação drena a energia dele. Por outro lado, Charlie está dedicado aos estudos, até tentando o que aprendeu com seu próprio pai, o que parece ser eficaz ou ele era apenas ingênuo. A noite silenciosa no Palácio Alardin é envolvida por pequenos soluços do príncipe. O pequeno está com febre, mas não pode ser uma maldição, já que ele está protegido por um artefato que o defende de magia negra. Caxias está preocupado com seu sobrinho, mas sua mente divaga, imaginando como ela correria para cuidar da criança, abrindo mão de sua teimosia. Oh, quão adorável poderia ser essa cena! Charlie, por outro lado, está em uma missão, enfrentando o vento frio enquanto tenta encontrar alguém no meio da neve. Finalmente, o corpo de um cavaleiro caído, Noah. Como a vida dele é medida pela sua capacidade de servir seu mestre. Agora que o imperador não vê mais utilidade nele, ela o descarta como lixo. Ela o ajuda a tratar temporariamente suas feridas, suas ações não são de forma alguma racionais para o cavaleiro caído. Como ela pode salvar o inferior de um inimigo, especificamente o homem que espalhou rumores sobre ela? Mas, para ela, o passado deve ser deixado para trás, ele só precisa se transformar para ser melhor. No dia seguinte, o cavaleiro ferido enfrenta a duquesa com sua confiança e autoestima em baixa. Ele foi descartado por incompetência. Por que ela iria escolher um item inútil e quebrado? Todas as suas palavras não significam nada, ela já o escolheu. Suas palavras são como um suave carinho de conforto, fazendo-o cair de joelhos e lhe agradecer. Ele se certifica de sua utilidade ao relatar imediatamente a última informação que tem uma notícia que é como um golpe para a duquesa, o pequeno príncipe adoeceu. A doença do pequeno tem sido comentada entre os elites. Sintomas de febre entre os royais não são brincadeira, historicamente, isso é causado por um poder divino antes de fazer um contrato com a besta divina. Mas suas conversas não têm tom de preocupação, mas sim de ambição ardilosa, pois certamente quem puder ajudar a criança será generosamente recompensado. Ao contrário da teoria do Grão-Duque sobre Charlie quebrando sua própria regra de se afastar de Charles, ela é, na verdade, muito firme em se manter longe deles. Ela apenas reza fervorosamente pela cura dele à distância. Assim que os pensamentos passam por sua mente, ela também se vê correndo em um campo. Por quê? Bem, seu corpo não está em sua melhor forma, e sua saúde tem gradualmente declinado, então ela precisa trabalhar nisso. Acompanhando-a está Noah, que parece observá-la atentamente, até pensando sobre como ela ainda não depositou sua confiança nele. É o oposto para a duquesa e seu rosto imutável, que ele usa como fundamentação de sua afirmação é apenas por causa de sua mente confusa. Na verdade, ela também quer que ele dependa dela, caso algum dia seja maltratado por outros cavaleiros. No dia seguinte, a duquesa vai ao templo, o que imediatamente se torna assunto entre as pessoas. Em sua mão, ela segura uma pedra. A besta se encontrou com Charles, roubou seu poder divino e se transformou em pedra antes de voltar para ela. Agora, ela precisa restaurar seu poder divino. Disse que uma forma de aumentar o poder divino é através da fé, ela só precisa rezar e encontrar o poder da besta divina que se esconde atrás da estátua. Mas com o número de pessoas presentes e a atenção que está recebendo, ela não consegue começar. Ela precisa adiar isso e voltar mais tarde. Justo quando está dando um passo para trás, uma voz a faz parar. O Grão-Duque está de pé diante dela. Eles trocam algumas saudações, mas enquanto a duquesa observa, ela percebe que Kix consegue encontrar um relicário para a doença de Charles, e isso em troca de encontrar o sobrinho do Conde Dean. O pequeno deve sofrer por mais tempo antes de encontrar o relicário. Por que o tempo está passando mais rápido agora? Originalmente, os sintomas do menino apareceram no início da competição de caça, e somente depois que o Grão-Duque encontrou o relicário, o menino foi reconhecido como realeza. Como ele encontrou o relicário? Sua visão se desvanece enquanto o homem chama sua atenção. O homem percebe que seu olhar não é normal, parece que ela está lendo ele. O Duque é certamente observador para notar suas ações, por isso ela precisa escrever sobre si mesma antes que as coisas escalem. Honestamente, ele a está olhando de forma tão intensa que ela sente seu coração derretendo.
Mas antes que ela possa se afastar, o homem oferece acompanhá-la até sua carruagem, pois também precisa falar com ela. Ao chegarem à carruagem, o Duque a confronta sobre por que ela está se distanciando da criança. Originalmente, ela apenas usou a criança para se aproximar do Duque, mas agora precisa se distanciar porque é uma outsider, ela não deveria interferir em suas vidas. Mas o Duque consegue puxar suas cordas do coração, fazendo-a de repente desejar a criança. Assim, em vez de voltar para casa, ela se vê no quarto da criança, olhando para o menino doente que a chama em seu sono, também ansiando por sua presença. O abandono está certamente impregnado com uma falsa esperança de que eles a pegarão novamente. Isso é exatamente como a antiga Charlie se sentiu antes de entrar na guilda de assassinato que a ensinou a brutalidade. Ela nunca conseguiu imaginar matar, isso não estava dentro de seus princípios. Portanto, foi considerada inútil. Mas alguém veio e a acolheu, alguém que ela considerava seu herói, alguém que lhe mostrou um vislumbre de bondade que mais tarde foi esmagado por sua decepção e traição. Ele a deixou morrendo, ele a usou. Essas memórias estão eternamente gravadas nela, um trauma que a assola, fazendo-a não querer confiar em mais ninguém. Mas o calor daquela criança pequena irradia para seu coração, permitindo que ele entre em sua vida. Charles lentamente abre os olhos, e lá está, a pessoa que ele tanto sentiu falta. Ele imediatamente se agarra a ela, até chorando de alívio. O menino adormece novamente, mas agora em seus braços, e ao acordar, despeja suas preocupações nela, ao que ela responde suavemente, garantindo-lhe que ele não fez nada de errado. O menino certamente está feliz por ter a duquesa como amiga. Seu momento com o garoto ganhou confiança ao fazer amigos, achando que seria leve e fácil. Mas ao tentar se integrar a outras, a hora do chá com as damas foi difícil, ela não sabia como se juntar à conversa. Ao perguntar sobre sua reputação, espera um pouco de fofoca sobre si mesma, pois nada realmente se sabe sobre o incidente dos falsificados. Fofocas durante o chá são úteis, e ela acaba descobrindo que a condição de Maris Lat piorou. Agora, Leia está em perigo. O que vocês acham da história até aqui? Não esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para atualizações. Obrigada pelo apoio e até a próxima!